E aí, Galileu, tudo bem? Tudo jóia. Boa E noite, você, como prazer está? falar Boa com noite. você. Galileu, queria que você, a gente vai tratar hoje da digitalização de negócios. Como, sobretudo, as micro e pequenas empresas, elas podem aproveitar esse momento para se inserir nesse ambiente digital. A gente vai conversar um pouco sobre a importância desse processo e de que maneira você tem aí a gente espera algumas estratégias que você possa passar para a gente, para que esses empreendedores aproveitem esse momento e insiram seus negócios no ambiente digital. Primeiro que você fizesse um pouco uma apresentação, assim, com você, eu disse que você era sergipano, formado aqui na nossa terra, e aí que você passasse um pouco da sua bagagem, sua experiência. Eu falei aqui mais cedo, hoje é diretor de marca da Me Poupe, né? Uma startup, tal, e que você contasse um pouco da sua trajetória nesse ambiente digital. Legal, muito bom. Wellington, primeiro, boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui hoje acompanhando essa live junto com a gente. Imagino que sejam bastante empreendedores de Sergipe. Sou super honrado de ter esse convite de vocês. Já trabalhei com o Sebrae no ano passado, fiz uma palestra, esse ano estou voltando aqui com vocês. É uma honra do meu lado de poder falar com a minha terrinha de novo. Eu sou Galileu Nogueira, tenho 31 anos, sou sergipano. Já trabalhei em Sergipe, sou formado em publicidade pela Universidade de Tiradentes, né? O Wellington já trouxe um pouco disso. Vim para São Paulo fazer uma MBA em marketing digital e tentar fazer a minha carreira por aqui também. Sempre gostei de trabalhar muito com o tema de marketing digital e comunicação, publicidade, sempre foram áreas da minha atuação. Então, eu estudei na UNIT, fiz publicidade e propaganda, vim para cá, fiz o MBA e aí já estou aqui há 8 anos. Então, hoje eu trabalho na Me Poupe, acho que você já trouxe um pouco, né? O maior canal de entretenimento financeiro do mundo, junto com a Natália Arcuri. Acho que boa parte da galera deve conhecer, a gente já fez algumas ações com o Sebrae também. Mas eu já passei por algumas outras empresas aqui em São Paulo, em Sergipe também, sempre trabalhando dentro da comunicação, com um foco muito voltado ao marketing digital em si. Como as marcas se posicionam na internet, como elas fazem o melhor proveito dentro das redes sociais, de que maneira elas conseguem vender os seus produtos ou seus serviços, sempre tentando trazer essa estratégia de construção da marca para esse ambiente, né? De que maneira eu posso ajudar essas marcas a posicionarem suas empresas, seus negócios, para que elas consigam ter diferenciais, elas consigam usar o melhor das suas redes sociais. Então, hoje eu tô na Me Poupe com um desafio um pouco diferente, né? Agora eu tô do lado que a gente precisa ajudar os pequenos empreendedores, as pessoas, aqueles que têm interesse no tema da educação financeira, né? E como gerenciar melhor suas finanças, seja no lado pessoal, no lado profissional. Mas também tem o desafio de também posicionar a marca Me Poupe dentro da cabeça de todo mundo quando o assunto é referência à educação financeira dentro da internet, que hoje basicamente é um canal no YouTube. Tá, Gabriel. Eu estava lendo hoje, mais cedo, buscando alguns dados sobre isso, sobre essa questão da digitalização, transformação digital. Eu vi um estudo da Ericsson que revelou que até 2030 a digitalização de indústria de serviços pode aportar até 3,8 trilhões à economia global. Isso mostra o quanto o potencial desse novo mercado, desse novo cenário, e mostra que já é uma realidade. Apesar de muita gente associar que esse processo de digitalização é algo que é caro, é algo que só pode ser implementado por grandes empresas, é um processo bem complexo, os números têm mostrado, tem uma pesquisa aqui do Sebrae que mostra que 73% dos empreendedores já fazem uso de ferramentas de marketing digital, por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram. Aos poucos, os pequenos negócios estão se conscientizando da importância de estar presente no ambiente digital e esses números mostram a janela de oportunidades que a gente tem aí para essas pequenas empresas. Digitalização, esse é um caminho sem volta hoje para qualquer empresa, que até é uma estratégia até de sobrevivência nesse momento, ainda mais nesse momento difícil pelo qual a gente está passando agora. Exatamente, Wellington. Esses dias eu fui impactado por um post dentro do Instagram, eu imagino, que falava justamente que o coronavírus foi o maior fator acelerador da digitalização dos negócios nos últimos tempos. Durante muito tempo a gente teve as empresas, as consultorias,
o próprio Sebrae, tudo que falava sobre empreendedorismo, a gente sempre teve uma discussão muito forte sobre a digitalização acontecer o mais rápido possível. Mas o coronavírus veio e acelerou tudo isso. A gente não tem outra opção agora a não ser digitalizar os seus negócios. E a digitalização, como você mesmo trouxe, ela sempre foi vista como algo muito caro, que precisava de muita infraestrutura, mas hoje, e ainda mais no cenário que a gente vive agora, as empresas elas estão facilitando ao máximo a digitalização, elas já estão oferecendo soluções prontas para você simplesmente se cadastrar e colocar seu produto ou serviço para vender. E diante do cenário que a gente vive hoje, muitas delas estão isentando custos para você entrar nas plataformas, elas estão te dando algum benefício de diminuição de tarifa, de taxa, de algum tipo de adesão, para justamente acelerar esse crescimento no momento que as empresas estão correndo atrás dessa aceleração. Hoje, quem não se acelerar, né, do ponto de vista de entrar logo em tornar o seu produto ou serviço digitalizado, que nada mais é que tornar ele disponível para compra de qualquer lugar que você estiver, não vai ter um bom sucesso ao longo desse processo agora no corona. A gente está vendo que as empresas e as pessoas mesmo, os autônomos, os informais, vão precisar do auxílio digital por uma questão de isolamento. A gente está no isolamento social que a gente não pode mais encontrar as pessoas pessoalmente. E aí, como que você faz quando você é um personal trainer, quando você é uma manicure, quando você é um cabeleireiro? Como que você vai fazer? Então, o desafio da digitalização vem para todo mundo agora e não tem para onde correr. Isso, a própria pandemia, ela acabou mudando a rotina dos brasileiros, né? A maioria das empresas elas precisaram se adaptar a essa nova realidade, né? O consumidor ele não tinha mais a condição de ir lá até o estabelecimento para adquirir seu produto ou serviço, e muitas dessas empresas se viram diante de uma urgência de se inserir, de como eu vou atingir esse cliente que antigamente via até o meu estabelecimento comprar o meu produto. Eles se viram forçados a sair um pouco, como já tem alguns comentários aqui, dizendo sair um pouco dessa zona de conforto que muita gente estava e mudar todos os seus processos, a sua forma de relacionamento com os seus clientes. E aí, uma das perguntas que a gente que tem assim, um desses desafios é como fazer com que esse processo de digitalização ele caiba no bolso desse pequeno empresário e seja algo que aplicável dentro da realidade dele. Essa é uma pergunta excelente. Tem alguns conteúdos aqui para compartilhar com todos vocês que estão acompanhando. Antes da gente começar a falar e antes de eu responder essa pergunta, eu quero fazer um anúnciozinho que no final da live, quem precisa de orientação, um pouquinho mais personalizada para o seu negócio, eu vou fazer um anúncio muito legal. Fiquem até o final que eu vou contar um pouquinho de como eu posso ajudar esse pequeno negócio de uma maneira mais personalizada. Mas já trazendo um pouco da sua pergunta, hoje a gente tem digitalização que às vezes é gratuita. Se você tem uma empresa, uma padaria, ou você vende bolo, você pode colocar todos os seus produtos no Instagram. O Instagram pode ser uma vitrine virtual para você. Ela pode estar simplesmente ali como um lugar para você expor os seus produtos e ser um lugar que você vai conseguir novos consumidores, inclusive. Você vai conseguir trazer as pessoas para conhecerem a sua marca, conhecerem seus diferenciais, e ela não custa nada. O próprio WhatsApp Status, né, que é aquele status do WhatsApp que você concorre ali com stories do Instagram, hoje é o principal meio mais visualizado dentro das redes sociais, superando os stories no Instagram, inclusive. Então, como que a gente está usando o WhatsApp Status para vender os nossos produtos? A gente tem uma lista de contatos enorme, de clientes que já têm seu telefone, pessoas que têm o WhatsApp, né, uma das maiores ferramentas de comunicação hoje no Brasil. Como que você está usando o WhatsApp Status para vender os seus próprios produtos ou serviços? Ele é gratuito. Em algum momento a gente tem serviços que são pagos, mas diante dessa questão do que a gente está vendo hoje, tem plataformas que cobravam 10%, 15% para digitalizar e você vender através de uma plataforma, hoje está cobrando 3%, 3,99%, não tem taxa de adesão e não tem taxa de instalação. Então, basicamente, a sua despesa é simplesmente fotografar os seus produtos, cadastrar nessa plataforma e aí seguir a orientação que a plataforma te dá para um envio no correio, por exemplo. Então, hoje você tem opções para todos os bolsos. Você pode ter uma vitrine virtual gratuita, você pode ter uma aula sendo um personal trainer através de um Google Hangouts, através de uma live no próprio Instagram gratuito, que você consegue fazer 100% gratuito. E aí a maneira como você cobra isso, aí é uma outra história. Então, acho que a primeira coisa que, primeiro, todo mundo precisa pensar é, você é um produto ou serviço, e aí você precisa entender. Se você é produto, fica tudo mais fácil.
Você tem um produto, basicamente você fotografa, você pode utilizar o Instagram como principal ferramenta hoje para conseguir vender o seu negócio ali, fotografando e colocando ali. Você pode usar o WhatsApp Status para conseguir vender isso também, ou você pode usar algumas outras opções. Já se você é um serviço, você também tem mais algumas outras aplicações para você exibir o seu serviço e também cobrar por eles. E aí são plataformas um pouco diferentes. Quando você tem um produto, eu acho que até eu vi uma pergunta aqui, né? Uma pessoa falando, por exemplo, eu tenho uma loja de sapatos no centro, como que eu posso fazer para ela digitalizar o negócio? É simples, você pode optar por abrir o seu perfil da sua loja dentro do Instagram, por exemplo, fotografa todos os seus calçados, anuncia nos stories, anuncia no feed, no post, por exemplo, qual é os tamanhos que você tem disponíveis. Se você já tem a grade inteira, né, 40, 41, 42, você coloca todas as fotos, dá detalhes e disponibiliza uma entrega via motoboy, por exemplo. O motoboy pode chegar na sua casa, entregar o calçado que a pessoa fez o pedido através do Instagram, o motoboy faz a cobrança no ato da entrega e você efetuou a sua venda. Se você consegue vender... Só Pode falar. falando um pouco dessa estratégia que você está falando, inclusive eu já vi aqui casos de empresários do centro comercial que fizeram isso. Vou até citar eu recebi um dia desse, o pessoal da Abis Calçados, eles fizeram, a loja estava fechada, eles começaram a divulgar os produtos no Instagram, a mesma coisa que você falou, modelos e tal, e mandava o motoboy entregar, mandava uma maquininha, o cara ia lá, você fazia o pagamento, recebia o produto em casa. É uma estratégia que deu resultado. Inclusive, eu tentei comprar um produto deles, e aí quando fui ver, já tinha o tamanho que eu queria, já não tinha. Então, assim, prova que deu certo a estratégia. Ele falou que em um momento anterior tinha o produto, mas acabou vendido. Então, para quem é desse setor de calçados, não só de calçados, mas de setores de comércio, varejista, é uma estratégia interessante. Exato. Acho que o primeiro passo é você identificar. Hoje você tem 3 opções disponíveis para quem de fato vai vender um produto digitalmente. Você pode precisar de uma vitrine, que é basicamente o lugar que você vai expor o seu produto, e você pode combinar uma entrega, ou combinar a forma de pagamento no ato, por exemplo. Se você tem um produto que pode ser vendido nacionalmente, que você pode mandar para fora, você pode ter o que a gente chama de marketplace. O marketplace nada mais é que Submarino, Americanas, Mercado Livre, que são plataformas que hoje a gente já conhece, elas já estão prontas e elas cedem a sua infraestrutura que já está pronta, onde você simplesmente cadastra a sua loja, cadastra os seus produtos, pega esse link, divulga nas suas redes sociais, olha, a minha loja está online nesse link aqui, que já, Magazine Luiza, por exemplo, também é um, e as pessoas fazem a compra por ali. Elas compram, elas selecionam um produto, selecionam um tamanho, pagam via cartão de crédito, pagam via boleto, e essas plataformas, elas no final das contas têm um convênio com os Correios, onde você vai pagar uma taxa mínima ali para poder fazer essa transação e você pode enviar para o Brasil inteiro. Basta você imprimir a etiqueta que a própria plataforma te gera, vai no Correio, essa empresa já tem um contrato, você simplesmente leva a etiqueta, o Correio faz todo o despacho e chega na casa do consumidor. Então, o Marketplace ele pode ser vendido dessa maneira. Você tem uma vantagem, que é basicamente você ter tudo pronto, você não precisa se preocupar com absolutamente nada, é só cadastrar o seu produto, simplesmente fazer a venda, divulgação, e essas pessoas pagarem, você receber o dinheiro e enviarem no correio. E a desvantagem disso é que você paga uma tarifa para essa transação acontecer. O lado bom de tudo isso, né, o lado bom do lado ruim, é que essa tarifa ela já foi mais alta. Então, hoje, quando você pega o Magalu, o Marketplace da Magalu, por exemplo, ela cobra 3,99% em cima de cada transação realizada. Imagina que você não vai fazer mais nada. Você vai expor o seu produto, a pessoa comprou, você vai simplesmente no correio e despachou. Você vai pagar 3,99% em cima disso. Você não paga a tarifa dos correios, você não paga a hospedagem da sua loja virtual, você investe menos em publicidade, porque você já está lá dentro da própria Magazine Luiza. Então, se as pessoas buscarem por um produto que você está oferecendo, você já aparece na lista. Você não precisa investir em publicidade para isso. E você tem a terceira opção, que é você montar uma loja virtual de fato, um e-commerce, para você chamar de seu. E aí, um e-commerce que tem a sua especificidade, do jeito que você quer, com a sua cara, com o seu layout, com a sua marca, onde, quando você cadastra no Submarino, na Americanas, você tem a carinha da Americanas ali. A sua empresa tá, a sua loja tá ali, você consegue até colocar logo, site, algumas coisas, mas no final é a carinha da Americanas.
E você também não tem muitas flexibilizações. Então, eu anotei aqui um exemplo. Se eu vendo cadernos artesanais e eu posso oferecer a opção de 3 tipos de capa, 3 tipos de miolo e 3 tipos de fundo, uma loja no marketplace vai ser mais difícil de você configurar essas opções. Ah, eu quero a capa A com miolo B e com fundo C. Quando você tem o seu próprio e-commerce, não. Aí você consegue configurar do jeito que você precisa. A questão de você ter um e-commerce, aí você tem os seus custos de infraestrutura. Então, você precisa pagar a plataforma, você precisa pagar a hospedagem, você precisa gerar publicidade para as pessoas chegarem lá, como também você precisa ter um conhecimento um pouco maior dentro desse universo de pagamentos, né, de e-commerce digital, onde qual é a melhor plataforma de pagamento, se vai ter um convênio com o correio ou não, se você vai pagar o valor de pessoa física, você precisa ir ao correio, você precisa fazer todo o trâmite, e além disso, você precisa também ter uma loja virtual que você confie para fazer todas as suas transações ali dentro. Então, vai exigir um conhecimento maior. Uma vez que você viu tudo isso, eu preciso de uma vitrine, eu sou uma pessoa que vende bolo, eu não preciso ter um marketplace, eu não preciso colocar meu bolo dentro da Americanas. Eu simplesmente posso ter um Instagram, um método de pagamento ali, uma maquininha e mando fazer essa entrega. Se eu sou uma pessoa que vende calçados para o Brasil todo, eu posso ir para o marketplace. Se eu sou alguém que vende calçados, mas eu quero adicionar algumas coisas que hoje o marketplace não me oferece, eu posso ir para um e-commerce. Tá. Você falou da questão do Magalu. Hoje, inclusive, o Sebrae ele anunciou uma parceria com o Magazine Luiza, que ele vai facilitar a inserção desses pequenos negócios no Parceiro Magalu. O Parceiro Magalu ele já existe, essa plataforma, né? E o Sebrae ele vai facilitar essa inserção desses pequenos negócios e oferecer consultoria para essas empresas que queiram estar dentro da plataforma. Então, hoje foi lançada a parceria, inicialmente vai ser feito um projeto piloto em São Paulo e Pernambuco. Aos poucos o Sebrae ele vai expandindo esse trabalho junto aos outros estados. A gente aqui em Sergipe vai aguardar, a tendência é que seja expandido para um estado de cada região, aí a gente espera que seja por mês isso, e a gente aguarda a informação por parte do Sebrae Nacional quando isso vai ser disponibilizado para os empreendedores daqui. Lembrando que qualquer empresário, qualquer empreendedor, inclusive teve uma pergunta aqui perguntando, o MEI pode inserir lá o produto? Pode inserir sim. Essa inserção do produto ela pode ser feita agora, sem nenhum problema. Agora, a parte da consultoria, do Sebrae, de toda a orientação para os empreendedores sergipanos, a gente vai aguardar essa informação por parte do Sebrae Nacional de quando nós iremos começar a oferecer esse serviço para os empresários daqui. Você falou, surgiu uma pergunta aqui, perguntando bem assim, quando você recomenda a opção de montar a própria loja virtual? Muito bom. Geralmente a loja virtual eu recomendo para empreendedores que já estão no nível um pouquinho mais avançado. A loja virtual, no final das contas, ela elimina a tarifa de transação que os marketplaces cobram. Então, como eu falei, um marketplace como, por exemplo, Mercado Livre, Magalu, Americanas, eles têm tarifas que podem variar de 4% por venda a 11% por venda. Quando você tem o seu próprio e-commerce, você não paga essa tarifa, você não faz esse tipo de transação. Se você tem um estoque muito alto, se você já tem uma marca mais conhecida, se você já faz publicidade regularmente e você já tem uma infraestrutura que você consiga atender de maneira... Já tem um convênio com o correio, ou que você já pode ter um convênio por correio porque você já tem um volume considerável de vendas, eu partiria para ir para um e-commerce próprio, para você ter mais controle do ambiente onde você está envolvido. Então, quando você tem o seu próprio e-commerce, você pode fazer essa personalização, como eu falei, né? Você pode ter simplesmente escolher cores, sapatos, maneiras, combos, combinados, algumas coisas que os marketplaces não oferecem. Acho que esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que se você tem negociações melhores com correios, por exemplo, o marketplace não te deixa fazer essa negociação. É a negociação padrão para o Brasil inteiro. Se você mesmo tem uma negociação melhor, porque você já faz esse tipo de venda, talvez valha a pena você ter o seu próprio e-commerce. Se no final das contas você quer ter também uma coisa mais própria da identidade da sua marca, da sua empresa, com o seu layout, com as suas cores, para que você crie essa consistência de marca desse ambiente, o e-commerce também é uma versão mais recomendada. Geralmente o empreendedor ele pode desenvolver essa trilha, né? Ele pode começar pequenininho ali no WhatsApp, no Instagram,
em alguma plataforminha que seja só uma vitrine, depois ele pode migrar para o marketplace para aprender um pouco dessa dinâmica, envio, ver o dia a dia, até as próprias dificuldades. Tem gente que fala, ó, eu não gosto de vender no marketplace por causa das tarifas, ou não, eu não gosto de vender para o marketplace porque se extraviar uma encomenda, a responsabilidade é da Magalu, talvez, e aí meu cliente pode ficar chateado com isso. Quando eu tenho o e-commerce, eu tenho um controle total, que a entrega é minha, a operação é minha, a transação é minha. Então, ele depende muito do seu perfil de empreendedor. Às vezes você pode ter um negócio que você fala, cara, eu não quero me preocupar com essas coisas, eu não quero fazer convênio com o correio, eu não quero ficar vendo se é a Rede ou a Cielo, ou se é o PagSeguro, que tem a melhor tarifa. Eu não quero entender se a minha logística eu tenho que contratar outra empresa que não seja os Correios. É toda essa preocupação, talvez tenha certas empresas que não queiram ter. Agora, quando você tem um controle na sua mão, tudo vai ser melhor. Então, você já tem um volume, você já consegue ter melhores contratos, melhores negociações, e aí o seu e-commerce fica mais completo. Aproveitando aqui a questão, o gancho do e-commerce, lembrando que o Sebrae ele tem um produto chamado Sebrae Tech, que ele facilita, ele auxilia os empreendedores a criar o seu próprio e-commerce. A gente subsidia 70%, nós temos provedores de serviços cadastrados. O empreendedor ele pode procurar o Sebrae pelo 0800 570 0800, dizer que quer estar disposto a montar sua loja virtual. 70% do investimento que o empreendedor iria fazer, o Sebrae ele subsidia. Então, os outros 30%, o empreendedor só vai pagar os 30% e esse valor ainda pode ser pago em 10 vezes no cartão de crédito. Então, isso é uma oportunidade para você que aí ouvir... Excelente. Pensando em montar, como ele falou, é um processo complexo, o empreendedor ele tem que avaliar bem. Se você enxerga essa oportunidade, viu que o seu negócio se adequa, é viável para você criar uma loja virtual, o Sebrae também te dá esse apoio, subsidiando o investimento que você poderia fazer, que você teria que fazer nisso. Então, 70% do investimento o Sebrae custeia e os outros 30% fica por conta do empresário, podendo ser parcelado em 10 vezes no cartão. Galileu, antes da gente falar da questão da loja virtual, teve uma outra pergunta aqui quando a gente estava conversando sobre as estratégias para o comércio varejista. Então, a gente acabou citando um pouco da questão do comércio de calçados. Teve uma pergunta aqui que um rapaz ele fez: como digitalizar uma distribuidora de autopeças? Esse já é um ramo um pouco mais complicado. Será que tem um caminho diferente da questão do mercado de calçados? Como é que você vê isso? Muito bom. Era o meu ponto aqui para a gente começar a discutir serviços também, né? Porque digitalizar produtos, eles acabam sendo mais fáceis pela natureza, né? Algo físico, algo que pode ser despachado. Como a gente fala de uma autopeças, tem uma especificidade muito grande, né? Você tem qual peça o carro deveria ser substituído. Para quem é uma pessoa que cuida de carros, ela já sabe, eu preciso de um filtro de ar, um filtro de óleo, ela vai lá e faz o seu pedido normalmente. Então, você poderia ter um marketplace também. Cadastra a foto das peças, né, do que você já tem para vender hoje, filtro, pastilha, etc. Oferece esse link para os seus consumidores e fala, se você precisar de autopeças para esses veículos aqui, está aqui minha lojinha virtual, você pode encomendar tudo isso. O grande ponto é que existe um outro público dentro dessa parcela de autopeças que às vezes nem sabe o que eles precisam. E aí é onde entra o serviço. Será que vai ter um serviço de mecânico, precisa avaliar o seu carro, ele precisa de fato recomendar uma peça? Aí a gente está falando de uma outra transformação. Existe um caso aqui muito legal em São Paulo de um mecânico, né? Que era como que o mecânico agora vai sobreviver. Porque ele precisa ir até o carro, ele precisa ligar, né? Ele precisa, de fato, fazer uma inspeção. E aí um dos mecânicos aqui da história que eu estava lendo, ele ofereceu um serviço de delivery. Então ele ia na casa do cliente, trabalhava no carro, na garagem, sozinho, sem o cliente em si, já levava as peças junto com ele para fazer a substituição, e fazia esse atendimento antes, inclusive. Então, o que seu carro está tendo, quais são os problemas, pode me mandar foto do que está acontecendo, pode me falar se tem algum barulho, etc. Vídeos, faz o vídeo desse barulho que está acontecendo, deixa eu dar uma olhada aqui. O mecânico fazia a sua entrega presencial, ia lá com talvez um aplicativo de transporte, com seu próprio carro, de moto, fazia o atendimento e depois fazia a cobrança. Aí ele fazia a cobrança que não necessariamente precisava ser presencial, ele poderia levar uma maquininha para fazer a cobrança, mas a depender da inspeção que ele fazia antes, ele já podia mandar o link de pagamento falando, olha, é uma revisão básica, custa R$200, ou vai trocar um filtro de ar, tá aqui o link que eu já gerei, você pode pagar com seu cartão de crédito, o boleto,
Assim que for feita a confirmação, eu passo na sua casa, faço essa troca, essa substituição de uma peça. Então, o grande desafio agora vai ser como linkar essas duas coisas, né? Você pode vender as peças em si através de um marketplace, deixar lá disponível, e as pessoas que buscarem vão cair até aí. E você pode gerar uma demanda, se você também oferece um serviço de mecânica, para o mecânico ir presencialmente para atender uma pessoa, por exemplo, dentro de casa, respeitando as normas da OMS. Então, está na garagem, o mecânico está ali sozinho, só entra no momento de fazer o pagamento, higieniza as peças e tudo mais, vamos embora. Você falou aqui, por exemplo, a gente conversou da questão do produto. Quem tem um produto é mais fácil, você faz a divulgação, você tem N ferramentas hoje para colocar o seu produto no ambiente digital. E o pessoal de serviço, agora que a gente está entrando na parte específica de serviço, o pessoal ficou meio que atordoado. O que fazer agora? Por exemplo, você tinha o psicólogo que fazia as sessões dele no consultório, o personal trainer que dava aula na academia, e esse pessoal se viu meio sem saída nesse momento da crise agora. O que esse pessoal pode fazer? Que estratégias você enxerga que são viáveis para que esse pessoal continue oferecendo o seu serviço, tenha essa presença no ambiente digital, continue ativo, seja encontrando formas de ser remunerado por isso? Você falou isso, já é um outro desafio. Mas o que é que, na prática, a gente pode colocar para esse pessoal de estratégias que possam ser implementadas por eles? Muito bom. A questão do mercado de calçados, como é que você vê isso? Muito bom. Era o meu ponto aqui para a gente começar a discutir serviços também, né? Porque digitalizar produtos, eles acabam sendo mais fáceis pela natureza, né? Algo físico, algo que pode ser despachado. Como a gente fala de uma autopeças, tem uma especificidade muito grande, né? Você tem qual peça o carro deveria ser substituído. Para quem é uma pessoa que cuida de carros, ela já sabe, eu preciso de um filtro de ar, um filtro de óleo, ela vai lá e faz o seu pedido normalmente. Então, você poderia ter um marketplace também, cadastra a foto das peças, né, do que você já tem para vender hoje, filtro, pastilha, etc. Oferece esse link para os seus consumidores e fala, se você precisar de autopeças para esses veículos aqui, está aqui minha lojinha virtual, você pode encomendar tudo isso. O grande ponto é que existe um outro público dentro dessa parcela de autopeças que às vezes nem sabe o que eles precisam. E aí é onde entra o serviço. Será que vai ter um serviço de mecânico, precisa avaliar o seu carro, ele precisa de fato recomendar uma peça? Aí a gente está falando de uma outra transformação. Existe um caso aqui muito legal em São Paulo de um mecânico, né? Que era como que o mecânico agora vai sobreviver. Porque ele precisa ir até o carro, ele precisa ligar, né? Ele precisa de fato fazer uma inspeção. E aí um dos mecânicos aqui da história que eu estava lendo, ele ofereceu um serviço de delivery. Então ele ia na casa do cliente, trabalhava no carro, na garagem, sozinho, sem o cliente em si, já levava as peças junto com ele para fazer a substituição e fazia esse atendimento antes, inclusive. Então, o que seu carro está tendo, quais são os problemas, pode me mandar foto do que está acontecendo, pode me falar se tem algum barulho, etc. Vídeos, faz o vídeo desse barulho que está acontecendo, deixa eu dar uma olhada aqui. O mecânico fazia a sua entrega presencial, ia lá com talvez um aplicativo de transporte, com seu próprio carro, de moto, fazia o atendimento e depois fazia a cobrança. Aí ele fazia a cobrança que não necessariamente precisava ser presencial. Ele poderia levar uma maquininha para fazer a cobrança, mas a depender da inspeção que ele fazia antes, ele já podia mandar o link de pagamento falando, olha, é uma revisão básica, custa R$200, ou vai trocar um filtro de ar, tá aqui o link que eu já gerei, você pode pagar com seu cartão de crédito, o boleto. Assim que for feita a confirmação, eu passo na sua casa, faço essa troca, essa substituição de uma peça. Então, o grande desafio agora vai ser como linkar essas duas coisas, né? Você pode vender as peças em si através de um marketplace, deixar lá disponível, e as pessoas que buscarem vão cair até aí. E você pode gerar uma demanda, se você também oferece um serviço de mecânica, para o mecânico ir presencialmente para atender uma pessoa, por exemplo, dentro de casa, respeitando as normas da OMS. Então, está na garagem, o mecânico está ali sozinho, só entra no momento de fazer o pagamento, higieniza as peças e tudo mais, vamos embora. Você falou aqui, por exemplo, a gente conversou da questão do produto. Quem tem um produto é mais fácil, você faz a divulgação, você tem N ferramentas hoje para colocar o seu produto no ambiente digital. E o pessoal de serviço, agora que a gente está entrando na parte específica de serviço, o pessoal ficou meio que atordoado. O que fazer agora? Por exemplo, você tinha o psicólogo que fazia as sessões dele no consultório, o personal trainer que dava aula na academia, e esse pessoal se viu meio sem saída nesse momento da crise agora. O que esse pessoal
pode fazer? Que estratégias você enxerga que são viáveis para que esse pessoal continue oferecendo o seu serviço, tenha essa presença no ambiente digital, continue ativo, seja encontrando formas de ser remunerado por isso? Você falou isso, já é um outro desafio. Mas o que é que, na prática, a gente pode colocar para esse pessoal de estratégias que possam ser implementadas por eles? Muito bom. Serviço é o maior desafio agora, principalmente serviços que necessitavam ser presenciais. Existem alguns serviços que você conseguiria fazer onde você estava. Então, se você é um personal trainer, você pode começar a oferecer as suas aulas online. Então, o que você pode fazer? Você pode cobrar uma mensalidade, R$ 5,99, R$ 10,99, a depender do que for. Você vai criar um link através de alguma ferramenta de transmissão de vídeo. Então, você pode ter o Hangouts do Google, você pode ter o Microsoft Teams, você pode ter o Zoom, você pode utilizar o próprio Instagram, e simplesmente você pode cobrar de uma turma, né? Olha, gente, eu tenho aulas das 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10. A turma tal recebe esse link, faz o pagamento dessa mensalidade, R$ 5,90, R$ 10,90, R$ 20,90, ele dá aula para 30, 40 pessoas numa live só. E ele pode dividir, né? Estamos falando de um caso de um personal trainer. Treinos de musculação para fazer em casa, pode fazer treino de aeróbico, e essas pessoas podem ser remuneradas dessa maneira. Ele pode fazer um pacotão, uma turma de 30 pessoas online no Google Hangouts, por exemplo, assistindo uma aula privativa. O psicólogo é a mesma coisa. Ele pode continuar cobrando a sua consulta, fazendo exatamente o que a gente está fazendo aqui. Abre uma live, você de um lado e do outro, a gente conversa, faz a sessão de terapia durante 1 hora. No final, ele pode mandar um link para pagamento digital. Ele não precisa necessariamente ter uma maquininha. Então, o link você pode, por exemplo, pegar uma ferramenta do PagSeguro, que você faz um cadastro, coloca o seu CNPJ, faz todo o cadastro normal, e aí você configura os valores. Então, eu quero gerar um link no valor de R$ 200. Coloca o seu R$ 200, esse é gerado um link, você passa para o consumidor paga com o seu cartão de crédito e você recebe o seu valor, a sua cobrança, né? Para as pessoas que precisavam de um serviço presencial, a criatividade vai ter que ser mais forte. Uma pessoa como, por exemplo, uma maquiadora, que precisava maquiar pessoas para um casamento, etc., ela vai agora ter que dar aulas de maquiagem. Ela não vai conseguir mais maquiar as pessoas para um evento, mas ela pode dar aulas de maquiagem para você se maquiar. A mesma coisa que aconteceu comigo, inclusive. Eu conheço um rapaz que é tatuador e ele não conseguia mais tatuar. Simplesmente ele não tinha mais como tatuar as pessoas, porque precisava de ter agulha, precisava ter o encontro presencial no estúdio. Só que do mesmo jeito que ele era um bom tatuador, ele também era um bom desenhista. Ele também era um bom pintor, ele era um bom artista no final das contas. E o que ele começou a fazer? Ele agora, você manda uma foto, ele faz uma versão dessa foto aquarelada, por exemplo, se você quiser, ou ele pode desenhar essa foto. Seja uma foto sua, seja algum tipo de tema que você gostaria, sei lá, algum tema de Natal, algum tema de Dia das Mães, alguma frase legal. Ele faz a ilustração e ele vende via Correios hoje, com a ilustração finalizada. Então, ele era um típico exemplo que eu uso muito, que é um cara que precisava de um serviço presencial, utilizou o mesmo talento para fazer outra coisa que virou um produto. Antes ele era um serviço para tatuar, agora ele é uma obra de arte aquarelada que você consegue enviar pelo correio. Então, quem é hoje que precise disso vai ter que começar a reinventar mesmo suas coisas. Então, a maquiadora vai ter que dar aula de maquiagem online. Será que a manicure não pode ensinar a fazer a unha em casa? Alguns truques, alguns macetes para fazer isso online? E as pessoas que estão em casa quiserem utilizar isso também podem pagar. E ela consegue ter uma vantagem, que é a escala. Você pode cobrar menos das pessoas para dar essa aula e colocar 300 pessoas numa live aqui. Você pode começar com 100 pessoas ao mesmo tempo. E aí você ganha no volume. Então, ao invés de você ter aquela coisa, mas antes eu cobrava R$ 50 no pé e mão. Beleza, para uma pessoa só, eu ganhava mais. Ok, agora eu posso cobrar R$ 5 e colocar 10 pessoas numa live. Eu não tenho custo nenhum com isso. A ferramenta de Hangouts é gratuita. O link de pagamento tem sim um custo para você cobrar das pessoas. Geralmente as taxas elas estão entre 2% e 49% por cada transação, a 2,99%, 3% a depender do lugar que você vai colocar. Mas é um custo ainda mais baixo e você consegue oferecer um preço mais competitivo para fazer as pessoas terem acesso ao seu serviço. Então agora é pensar mesmo, no final das contas, como que você consegue olhar para a sua profissão e se transformar. Não dá para o tatuador querer ser tatuador no meio desse processo todo, ele vai ter que fazer alguma outra coisa. Então fica a lição para você empresário aí, que, como o Gabriel falou, o seu serviço era presencial, aí tem novas opções, né? São tutoriais, como tem aqui o comentário do José Leite, é isso, é você
ensinar o cliente, e não ter medo, porque eu vou perder o cliente, depois ele vai aprender, por exemplo, a fazer a unha em casa e não vai procurar o salão. Acho que não é o caminho, não é esse, né? O prestador de serviço ele não pode ter receio disso. Acho que o profissional, o cliente é que está doido para voltar para o salão para fazer a unha. Então, ele não pode ter medo de receio disso. Esse é o momento que essa estratégia ela vai ser necessária, usar a criatividade. Isso pode continuar depois também, essa estratégia ela pode continuar no pós-crise, mas o prestador de serviço ele pode ter certeza que o cliente ele quer voltar para o estabelecimento para ter aquele serviço presencial. Né? Ele não pode ter receio de que vou ter risco depois de perder meu cliente se eu ensinar ele a fazer da maneira que eu faço aqui. A forma que você vai ensinar, você tem que se garantir da maneira como você faz. Tem gente que gosta, e principalmente profissionais em salão de beleza, tem pessoas que têm os seus profissionais prediletos, né? Não é que elas vão aprender e deixarem de procurarem eles, né? Pelo contrário, elas vão inclusive construir uma reputação e uma autoridade e essa aproximação para falar, cara, além dele ou dela serem profissionais incríveis, eu ainda peguei algumas técnicas, algumas dicas, alguns macetes agora para conseguir aplicar na minha casa. Ou seja, ele ainda, como profissional, está pensando em mim nessa situação que eu estou vivendo e não quer me deixar na mão. Então, ele está me ensinando muita coisa nesse processo. Isso, como estão surgindo aqui os comentários. A pessoa pode virar uma autoridade no assunto, né? Ela pode, isso vai aproximar o cliente, manter, cuidar, e quando o cliente estará lá, ele não vai ter dúvida disso, da importância do cuidado que esse profissional teve com esse cliente, né? Galera, a gente estava falando um pouco da questão dos meios de pagamento, né? A gente estava falando, o empreendedor, é uma loja virtual, é uma plataforma, por exemplo, como a do Magazine Luiza, mas o que é que o empreendedor ele precisa estar atento? A gente se falou um pouco da questão do link virtual, tem também as opções da maquininha. Como é que ele pode pensar nessas estratégias para poder receber por esse produto e serviço? Que ferramentas a gente tem disponível hoje no mercado que podem auxiliar esse empreendedor? Boa, muito boa pergunta. No final da live eu vou fazer um compiladão de todas as ferramentas que eu estou falando aqui para a gente relembrar, e aí eu vou fazer essa divisão, né, para quem que precisa de um marketplace, quem precisa de um e-commerce e quem precisa de um meio de pagamento. O meio de pagamento é uma coisa que é o básico, que todo empreendedor precisa ter, principalmente hoje, onde a gente tem o cartão de crédito, né, sendo super forte a presença do cartão de crédito, cartão de débito, mas ainda assim o pagamento virtual, né? Você não precisar necessariamente ter uma maquininha, você não necessariamente precisar ter a venda presencial, que a pessoa coloca o cartão ali. A gente tem um pagamento online. Então hoje, a depender do que você tem seu negócio, como eu falei, se você tem uma loja de comida, você pode ter um pagamento seu diretamente onde você opera a logística. Então, eu tenho o meu motoboy de confiança que faz as minhas entregas. Então ele vai levar a minha maquininha e fazer essa cobrança. Em maquininhas, por exemplo, hoje você tem Ton, que é uma marca do grupo Stone, né? Então é Ton, T-O-N. Você tem o próprio PagSeguro, que oferece as minizinhas, né, tão famosas, que são as maquininhas do PagSeguro. Você tem a própria Stone Pagamentos, você tem o Safra Pay, você tem a Cielo, você tem a Estelo, você tem a Rede. Todas essas oferecem inúmeras opções de maquininha para atender inúmeros tamanhos de negócio. Tem maquininhas começando, por exemplo, na Ton, né, do grupo Stone, que começam de R$58. Então, é uma maquininha que você vai receber, é uma versão muito simplificada, você coloca o seu cartão, opera no débito e crédito, aceita todas as bandeiras, ela é portátil, já vem com chip 3G ali para fazer as transações, você carrega a bateria e passa o dia inteiro trabalhando com ela. Você tem maquininhas que são mais avançadas, que você já pode ter o controle de estoque, que você consegue gerenciar a emissão da nota por ali mesmo, etc., que vai depender do negócio que você tem. Quando você vai para pagamentos virtuais, que são os pagamentos que não necessitam de maquininha, então um psicólogo, um professor de música, um professor de canto, enfim, um personal trainer, você não precisa de mandar uma máquina para alguém. Então você tem os pagamentos que são chamados pagamentos virtuais, que você gera um link, manda para a pessoa coloca o cartão de crédito online no seu próprio navegador, no Chrome, no Safari, faz toda a transação num ambiente extremamente seguro e você, como vendedor, recebe um e-mail confirmando o pagamento. Olha, o pagamento dessa pessoa foi feito, fique tranquilo que será depositado na sua conta em até 14 dias ou em até 30 dias. Então, hoje, uma das que você consegue fazer, todas essas que eu falei, Rede, Cielo, Ton, Stone, PagSeguro, PagBank,
todas elas já têm as ofertas tanto das maquininhas como também dos links virtuais. Uma das que eu conheço, assim, que é super fácil de usar é a própria do PagSeguro. Você tem um pagamento virtual lá dentro, você só gera um link, manda para a pessoa. Hoje você tem um modelo de cobrança baseado em duas coisas, que é quando você quer. SumUp, também acho que falaram aqui, de uma das marcas que você conhece, enfim. O modelo de pagamentos do PagSeguro ele é baseado no seu fluxo de caixa. Então, se eu quero pagar e receber tudo que foi feito em 15 dias, eu vou pagar uma tarifa mais cara. Se eu quero receber tudo em 30 dias, eu vou pagar uma tarifa mais barata. Quanto mais cedo você quiser antecipar o seu recebimento, a tarifa acaba sendo mais cara. Quanto mais você se planejar para receber o pagamento todo dia 30, todo dia 1º, mais barato você vai fazer. Isso vai depender muito do negócio também que você tem para disponibilizar. Geralmente, a recomendação é que você pague menos tarifa possível. Então, ficar de olho em algumas ferramentas, e aí no compiladão que eu vou falar, tem algumas que eu já vou dar uma sugestão, que tem diversas opções hoje por conta da crise, do corona. Então, como eu falei, o parceiro Magalu, quando você vende no Marketplace, ele cobrava 12%, 13%. Hoje está cobrando 3,99%. Americanas, 4,99%. Uma maquininha virtual ali, 2,49%, 2,99%. Então, tudo vai depender da forma como você vai fazer. Mas hoje a gente tem muitas opções de marcas muito seguras, que você pode confiar tranquilamente na transação que você está fazendo, operando todas as bandeiras de cartão de crédito e, mais do que isso, oferecendo comodidade ao seu cliente. É muito fácil você vender um produto, mandar um link, eu coloco meu cartão, você recebe a confirmação e o motoboy chega e me entrega um produto. É muito simples, muito fácil e ainda mais num ambiente confiável. São marcas que você consegue mandar e as pessoas não ficam com medo de colocar o cartão delas, né? Quando você recebe um link da Cielo, um link da Rede, um link da Stone, são marcas que já são confiáveis. Então, é muito benéfico para o consumidor. E uma das coisas que eu sempre encorajo é você não ficar olhando para a conta ali do 2,49 e falar, mas são 2,49. Se eu vender um negócio de R$100, 2,49 está indo para o... faz parte de todo o pacote de comodidade e conveniência que você tem. É o preço que você paga mesmo. Surgiu aqui duas perguntas. O pessoal perguntando, e o PicPay? É vantajoso? Vale a pena? O PicPay também é uma boa opção de pagamento. Basicamente, você consegue fazer transferências. Tem até algumas isenções. Algumas vezes você recebe dinheiro de volta, dependendo do pagamento que você faz. Também é uma opção de você utilizar. O PicPay ele só vai ter uma demanda que você talvez tenha que cadastrar. Né? Eu, primeira vez que vou usar, vou ter que me cadastrar como vendedor e talvez como comprador também eu preciso me cadastrar para fazer a transação. Algumas vezes em redes como PagSeguro, você não precisa necessariamente estar cadastrado no PagSeguro. Como comprador, como vendedor, sempre você tem que estar cadastrado. Mas como comprador, o link, a pessoa coloca o cartão de crédito, autentica a venda e ela não precisa fazer um cadastro. Então, talvez seja uma barreira mais fácil das coisas, não seria uma barreira tão grande, né, de fazer um cadastro, etc. Mas o PicPay pode ser feito sim. Tá, surgiu agora uma outra pergunta. Esse link virtual, como faço e onde faço? Gente, muito fácil. Muito fácil. Eu, no final, de novo, estou reforçando aqui o final da live, né? Eu vou passar um documentão que tem todo esse tutorial, mas já adiantando a pergunta aqui para não deixar também as pessoas ansiosas. No site do PagSeguro, você pode digitar PagSeguro no Google ou você pode colocar PagSeguro pagamento virtual para ser bem específico. E aí o seu primeiro link ensina você a fazer um tutorial que em 3 minutos você passa a receber pagamentos virtuais através desse link. Então, super fácil, mas existem outras opções. E como não cair em sites falsos de vendas? Como não cair em sites falsos de venda? Eu acho que, olhando na perspectiva do consumidor, ele basicamente precisa fazer uma varredura um pouquinho mais pesada antes de fazer qualquer compra. Então, se eu estou olhando aqui um dos nossos usuários, vou dar um exemplo aqui, o Baruchsoft. Vou dar uma olhada no site do Baruchsoft, vou dar uma olhada no Instagram dele, vou olhar se ele tem comentários, tem reclamação, nos posts, se tem muita gente seguindo, se o pessoal interage ou não interage. Dou uma olhada no Reclame Aqui para ver se essa empresa de fato existe. Tento ver, né, na minha imediação ali se de fato é real, se tudo aquilo que está funcionando e etc. Ali, você fazendo essa primeira pesquisa, você já inibe pelo menos uma boa parte da fraude que você vai viver. Se você recebe um link de pagamento virtual, por exemplo, de uma empresa que você não conhece, que você não tem referência, pergunta para um amigo, pergunta se alguém já comprou,
faz toda essa busca em Google, tenta entender, olha os comentários do Google, né? Tem as estrelinhas lá. Vê se as pessoas receberam estrelinhas positivas, negativas. Com isso, você já diminui a questão de pagamentos, né, de você comprar de empresas fantasmas, empresas que não existem, que estão dando um golpe. Você, como vendedor, procura sempre utilizar essas marcas mais conhecidas para passar segurança para as pessoas, né? Então, se você usa um link do PagSeguro, que é do Grupo UOL, se você usa um link da Cielo, que é do Grupo Elo, enfim, né? Você tem marcas e bandeiras que as pessoas já estão mais familiarizadas. Então, você também evita que as pessoas desconfiem que você está mandando um link falso para elas fazerem um pagamento. E, obviamente, não preciso nem reforçar aqui, mas fazer a entrega. O que as pessoas mais morrem de medo é fazer o pagamento e não receberem, né? Então, como que você pode oferecer essa confiança? Você vai precisar ter um atendimento no WhatsApp mais profissional, você precisa oferecer o cuidado no atendimento. Então, manda o comprovante de pagamento, o comprovante foi feito, confere na sua conta se já caiu, faz o envio. Se fez o envio via Correios, passa o número de rastreamento. Se fez envio via motoboy de algum aplicativo, passa o número do motoboy, passa a corrida que ele vai fazer, passa o link dessas empresas que fazem essa intermediação. Tenta sempre oferecer o maior aspecto de segurança que você puder dentro do seu consumidor para ele conseguir ficar tranquilo com sua venda também. Então, Gabriel, a gente está, a conversa está boa, o tempo acaba passando que a gente nem se dá conta. Temos aqui pouco menos de 15 minutos para a gente terminar a nossa live. Você falou que a gente ia repassar um pouco dos tópicos que foram falados. Vamos lá. Se você é um produto, hoje você tem N plataformas que podem auxiliar a divulgação desse serviço no ambiente digital. Então, quais são aquelas que você recomenda, quais são aquelas que estão disponíveis e o que o empreendedor ele deve fazer para tentar alcançar novos públicos por meio do ambiente digital. Depois a gente toca na parte do serviço. Muito bom. Estou pegando aqui minha colinha, obviamente, para passar os nomes certinhos, mas bom, vamos lá. Plataformas de vitrine, né? Basicamente hoje você pode usar o Instagram, você pode usar o Facebook, né, que são essas plataformas de rede social gratuitas para você fazer um lugar para expor os seus produtos para poder passar o link para as pessoas. Quando a gente vai para ferramentas de marketplace, né, a gente tem OLX, Mercado Livre, eBanks BIP, que é EBANX BIP, tem a Wix Stores, tem o Marketplace da Magalu, tem o Elo7, tem a Tanloop e uma diversa gama de ferramentas para você escolher. Cada um tem a sua, né, particularidade, mas eu recomendaria começar das plataformas maiores, que são as mais conhecidas, mais tradicionais, que geram mais segurança. Então, Americanas.com, Submarino.com, Magazine Luiza, né, o parceiro Magalu, o Marketplace Magalu, pode utilizar tranquilamente, são excelentes plataformas de marketplace, estão com boas negociações agora por conta da crise, na isenção de tarifas de adesão, de taxas, etc., para você ficar tranquilo nessas vendas. Se você vai para uma plataforma de e-commerce, que você vai precisar, de fato, gerenciar mais de perto, que você precisa ter um controle maior da sua empresa, a gente pode ir para o VTEX Commerce, VTEX, tem a Nuvem Shop, também, tudo plataforma brasileira, tem a Jet Commerce, tem o Linx, Linx Commerce, que também é uma plataforma brasileira, e aí você tem o Shopify, que é uma plataforma gringa, que também funciona no Brasil, um pouquinho mais completo, um pouco mais robusto, mas já está operando para o Brasil. Olhando para uma dessas aqui, tranquilo também de você fazer cadastro. A VTEX é super reconhecida no mercado, já trabalha há mais de 10 anos com isso. A Nuvem Shop, o Jet Commerce, todos esses já oferecem soluções de lojas prontas. Você paga uma mensalidade e já começa a fazer essas utilizações. Quando você é do campo de serviços, que você precisa oferecer uma aula online, que você precisa ter essa interação, né, junto com os consumidores através de uma ferramenta ao vivo, aí tem alguns que vocês podem anotar. Google Hangouts, uma ferramenta do Google hoje, que você pode se cadastrar, e hoje tem a opção de você colocar até 250 pessoas em um link virtual. Tem o Whereby, que é super fácil também de usar. O Zoom, que muita gente está usando também. O Microsoft Teams, são plataformas, todas essas aqui você consegue fazer transmissões, cada um com sua particularidade. O Google Hangouts é a plataforma mais simples e mais fácil de ser adotada. Ela está no próprio Google, você mesmo gera o seu próprio link, etc. O Microsoft Teams é um pouquinho mais complicado, mas oferece alguns benefícios. Então você consegue também ver de acordo com o seu negócio qual que seria o melhor para você. Mas qualquer uma dessas, você consegue ligar a sua webcam,
consegue ligar o seu próprio celular, você consegue fazer, apresentar e compartilhar uma tela. Então, se você quer passar uma apresentação de PowerPoint, algum vídeo, você já tem como contar com isso. Mas existem mais plataformas, né? Aqui são algumas das plataformas que eu recomendei. Mas existe um guia e aí, esse é o anúncio que eu queria fazer desde o início da live. E também, né, um dos anúncios. Existe um guia que a Me Poupe criou, dentro de um projeto que a gente montou também. Inclusive, o Sebrae daqui de São Paulo está junto com a gente conversando para participar desse projeto. Quem sabe o Sebrae Sergipe também. Chama SOS Me Poupe. O SOS Me Poupe é uma plataforma que a gente criou para falar especificadamente com autônomos, informais, pequenos empreendedores, microempreendedores que precisam dessa ajuda, e a gente disponibilizou um guia que a gente está chamando de guia para não afundar o seu negócio. Lá dentro você vai conseguir entender todas essas plataformas que a gente falou, então, plataformas de e-commerce, plataformas de marketplace, todas elas, e lá a gente já fez uma curadoria. Então você vai ver a tarifa de cada uma delas, como se cadastrar, quais as vantagens que você tem em cada uma dessas plataformas. Você vai ter dicas para aumentar a renda extra. Então, como você que está desempregado, por exemplo, ou autônomo, pode fazer renda extra. Se você precisa pegar algum tipo de crédito, quais são as opções que existem hoje, quais são os benefícios que a crise agora trouxe. Então, parcelamento com maior prazo, pausa no financiamento, taxas mais baratas, você consegue encontrar nesse guia também. E é super simples. Se vocês colocarem no Google SOS Me Poupe, o primeiro resultado é nosso. Então, você já consegue se cadastrar. Uma vez que você se cadastrou, você vai receber esse e-book no seu e-mail. A gente está falando de mais de 62 dicas de serviços dentro desse e-book, né, espalhados em 5 categorias. Para economizar, para fazer renda extra, para vender à distância, para receber pagamentos e para organizar o seu negócio. Então, super simples, você consegue fazer isso lá dentro. E esse guia ele é muito útil. A gente já está na 2ª edição. Já temos mais de 80 mil downloads desse guia junto com a gente. E os empreendedores que têm baixado, os autônomos, têm amado toda essa questão de conseguir ter essa curadoria, de só bater o olho e já entender o que ele precisa de uma maneira fácil. Então, só reforçando, Gabriel, como é que a pessoa faz para baixar o guia, o que é que ela deve fazer, qual o passo a passo, e como é que ele insere esse produto, a empresa dele, além de baixar, ter acesso a esses conteúdos, como é que ele pode divulgar o produto dele nessa plataforma? Muito bom. Eu vou fazer aqui uma gambiarra, vulgo Armengue em Sergipe e gambiarra para paulistas. Basicamente, essa é a tela que você vai conseguir encontrar. Então, se você procurar SOS Me Poupe no próprio Google, você vai ter o primeiro resultado. No SOS Me Poupe, você vai cair nesse formulário aqui. Então, o SOS Me Poupe é uma plataforma que você pode anunciar o seu produto como uma vitrine virtual, né, um dos métodos que eu falei aqui, né, WhatsApp, Instagram, etc. Mas você pode anunciar também no SOS. E a gente vai conectar consumidores que estejam buscando produtos e serviços na sua localidade através do CEP. Então, na hora que CEP e localização, né, do GPS. Então, uma vez que ele já se cadastrou ali, você pode expor o seu negócio e a gente vai colocar e aproveitar a audiência do canal Me Poupe para jogar todo mundo para esse site e as pessoas conseguirem encontrar os seus serviços. Super simples, preencheu, você vai colocar os seus campos aqui do lado. É um formulário um pouquinho mais longo, que a gente quer saber o que você precisa para conseguir construir guias mais eficazes, né, do ponto de vista de conteúdo. Então, você tem nome, e-mail, telefone, etc. O guia é exatamente esse aqui, bonitinho, né, o guia para seu negócio não afundar. O e-mail diretamente à plataforma, o guia mesmo em PDF para receber todas as dicas. A plataforma em si, que é a vitrine virtual que a Me Poupe está criando, ela vai estar disponível na segunda-feira, onde você pode cadastrar o seu negócio, colocar a sua logo, colocar suas fotos, o seu endereço, o seu telefone, o seu Instagram, e a gente vai aproveitar a força da Me Poupe para levar consumidores para lá. Então, hoje a gente está falando da Natália Arcuri, que tem quase 5 milhões de inscritos no YouTube, que é a principal embaixadora da plataforma, né? Ela é a dona da Me Poupe, mas a gente também conta com o próprio Instagram da Me Poupe, Twitter, a base de e-mails para levar consumidores para conhecerem o seu negócio. Então, basicamente, você consegue garantir um espaço que é gratuito, você não vai pagar nada com isso, vai receber as dicas por e-mail, e ainda a gente está levando consumidores como uma forma de ajudar o país, como a própria Natália tem essa missão, como a própria Me Poupe tem essa missão, que é ajudar o pequeno empreendedor a sair do sufoco, porque não está fácil. Então aí fica aí o recado e a dica para você, empreendedor, que está buscando uma nova plataforma para ajudar a divulgação do seu produto, serviço, adquirir novos conhecimentos.
Reforçando, o Sebrae também ele criou uma plataforma chamada Mercado Azul para divulgação também de produtos e serviços gratuitos pelos empreendedores. Você coloca lá, você basta ter o seu CPF, você faz o cadastro, divulga esse, pode colocar foto, todas as informações sobre o seu produto e qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil ela pode ter acesso a essas informações que você vai colocar lá na internet. Gabriel, a gente já está quase aqui no finalzinho. Eu sei que você tem uma novidade aí também para contar para o pessoal. Você vai dar uma ajuda também para quem está interessado nessa questão de digitalizar o seu negócio. Queria que você contasse aí esse auxílio que você pretende dar aí para os empreendedores. Muito bom. Estava aguardando esse momento ansiosamente. Basicamente, eu sou sergipano, saí de Aracaju tem 8 anos, estou aqui em São Paulo. Graças a Deus, muito trabalho, muito esforço por aqui para fazer uma carreira muito legal. E eu sempre fico num sentimento de muita gratidão a tudo que eu aprendi em Sergipe, tudo que eu tive de bagagem em Sergipe e consegui trazer para São Paulo, que foi o que me garantiu a minha entrada aqui, e tudo que eu aprendi aqui também. Então, nesses momentos, eu gosto sempre de retribuir aquilo que veio para mim, eu quero devolver para algumas pessoas. Então, hoje, a partir de segunda-feira, na realidade, eu estou disponibilizando alguns horários da minha agenda na semana que vem, durante 15 dias, para as pessoas que se cadastrarem, para a gente bater um papo de 30 minutos e eu conseguir dar uma orientação um pouquinho mais personalizada. Essa agenda em si, você consegue ver na link do meu próprio Instagram. Então, se vocês olharem aqui o Galileu Nogueira e clicarem no meu perfil, lá vai ter um link e você consegue fazer esse agendamento. É simples, é gratuito, não tem nada, é em português e você consegue agendar. E a gente vai fazer essa reunião por Hangouts. Infelizmente, eu não consigo disponibilizar o meu dia inteiro para fazer todas essas consultorias, né? Eu disponibilizo uma parte do meu tempo. Então, a agenda é mais limitada. Eu estou fazendo só alguns atendimentos de quarta e quinta-feira, mas eles são gratuitos. É uma maneira que eu encontrei de ajudar as pequenas empresas nesse processo, na crise, e também de ser grato e devolver um pouco daquilo que fizeram por mim quando eu estive em Sergipe. Então, entra no meu perfil, clica no link da bio, faz o agendamento. A partir de segunda-feira, começam, de fato, os atendimentos e vão até o dia 17 de maio. Eu vou atender quartas e quintas-feiras a partir das 18 horas. Então, espero que vocês consigam aproveitar. Corram, porque são vagas limitadas mesmo, eu não consigo atender muita gente. E a gente vai ter 30 minutos para conversar. Então, você, empreendedor que está assistindo a live, assim que terminar aqui, corre lá no perfil do Galileu, já agenda o seu horário, você vê uma orientação, você vê as dicas que foram dadas aqui, são bem úteis, isso pode te ajudar, essa consultoria personalizada, quem sabe aí seu negócio pode inclusive tomar um novo rumo depois dessa crise. Galileu, gostaria de agradecer a você em nome do Sebrae Sergipe pela sua participação. Você que é um colaborador que já esteve ano passado no nosso Reload, sempre está... quando nós fazemos o chamado, você sempre está à disposição. Agradeço mais uma vez a sua participação e queria que você deixasse aqui um recado final. A gente tem 2 minutos, então... o recado que você dá para esses empreendedores que estão aí angustiados nesse momento de crise. Muito bom. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sou super grato. Acho que colaborar com conteúdo no momento de crise nunca é demais. E quanto mais informação as pessoas têm, mais elas são livres para tomarem as suas melhores decisões. A mensagem que eu deixo não é fácil o momento que a gente está vivendo agora. A gente está passando por uma situação nunca antes vista, ninguém nunca viveu isso. A última coisa que aconteceu dessa mesma magnitude tem mais de 100 anos, então a gente não tem nenhuma referência. Não desanimem, façam a gestão financeira do seu dinheiro da melhor maneira, se informem, corram atrás de conteúdo, busquem, estudem, cortem custos, reduzam custos de tudo que vocês podem fazer, mas acima de tudo, vejam que existem saídas. Dá para você vender o seu negócio online, dá para você digitalizar o seu serviço, dá para você que era maquiadora presencial começar a dar aula de maquiagem, dava para você que era tatuador começar a fazer ilustração e vender pelo correio. Não se limitem a Sergipe. Se o seu produto pode ser enviado por correio, você pode atender o Brasil inteiro. Se você está cadastrado num marketplace como esses que eu já citei, você tem a opção de mandar para todo mundo. E as pessoas ainda estão com dinheiro, o dinheiro ele ainda está acontecendo, muita gente perdeu o emprego, obviamente, muita gente está repriorizando os seus gastos, mas ainda existem algumas coisas, como a alimentação, por exemplo, é um ramo que está indo muito bem, né, de delivery, comida em casa. Então, se você tinha um restaurante, precisa redimensionar o seu negócio, fecha a sua cozinha, passa a fazer a entrega via delivery, reduz os seus custos ali, tenta ao máximo não demitir os seus funcionários, negocia com eles, faz algum tipo de antecipação de compra. Então, muitas pessoas têm feito isso. Compra comigo agora, R$50, e quando passar a crise eu te dou R$100 em compras.
você consegue gerar fluxo de caixa para esse momento, dá um desconto para comprar 2, 3 produtos ao mesmo tempo. O importante é ser criativo, continuar gerando renda e acreditar que isso vai passar e a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou nessa crise, se a gente correr atrás de nossa informação, correr atrás dos nossos negócios também e fazer com que eles aconteçam. Então, muito obrigado, eu super agradeço. Para quem estava perguntando aqui, @Galileu Nogueira é o meu Instagram, então se você quer agendar lá, o link está no meu perfil, @Galileu Nogueira, super simples de encontrar, e a gente se vê logo menos.